dia a todos. Muito bom poder louvar ao Senhor, né? A gente vem conversando acerca do Espírito Santo e eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje acerca do nosso coração. Tem alguma coisa ligada aí. O microfone. Não. E o Senhor Jesus ele falou muito acerca do nosso coração. Tá ouvindo? Obrigado. E tem um texto muito conhecido em Mateus 13, quando ele explicando a parábola do semeador, no verso 15, ele fala sobre a dureza do coração em relação à mensagem que eles estavam recebendo. E o versículo 15 de Mateus 13, ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eu gosto de uma versão, eu não sei se alguém tem essa versão, que em vez que entendam com o coração, ele diz compreendam com o coração. Então a gente tem recebido, principalmente nesses dias, a gente tem recebido muita palavra. É ou não é? E Deus tem se revelado de uma forma assim muito tremenda. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus não está falando aqui que é para a gente entender com o intelecto, né? Mas é para a gente entender com o coração. E aí me veio à mente essa semana, eu estava refletindo sobre isso, e eu pensei algo interessante, que o que permite a nós compreendermos os pensamentos do Senhor é o coração. Por isso que o Senhor Jesus falou tanto acerca da preocupação dele, de como está o nosso coração. Lembra aquele texto que ele diz assim, porque no coração estão os tesouros. Então, como anda o nosso coração? Porque se a gente pegar toda a mensagem da palavra de Deus, nela está contida até a Odisseia, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus a nós, os homens, né? A nossa forma de viver e expressar as verdades do reino. Porém, nós estamos vivendo dias onde a justiça de Deus tem sido exercida com uma certa dureza no coração. Parece que sempre a gente busca na palavra de Deus algo para julgar, para exercer juízo. E glória a Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer nos ensinar a sermos como Jesus. E o sermos como Jesus ele sempre exerceu até a Odisseia um coração de equidade, um coração de amor, sempre ensinando. E o Espírito que estava sobre Jesus, sobre modo excelente, ele revelava a nós bondade, misericórdia, amor e também justiça. Por exemplo, quando ele
pega a mulher que estava em flagrante adultério, ele fala, vai, não peque, eu não te condeno, mas não peques mais. Então, ele não deixa de exercer a justiça. E ele sempre se esforçou a ensinar os seus discípulos a exercer até o pato de Ceia. Que é a teodiceia, mas porém ele entra o patos, que é afetividade, amor, compreensão, olhar com misericórdia. E tem um texto que vem de encontro, e é esse texto que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, acerca de como anda o nosso coração diante, assim, as circunstâncias das vidas. Tudo aquilo que nós temos enfrentado em nossos dias, né? E para mim esse texto de Lucas 24, ele traz muita luz para a gente compreender isso. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente vai ver exatamente essa expressão do amor de Cristo na passagem dos 2 discípulos de Emaús. Então, esse texto inicia-se em Lucas 24, verso 13. Então, diante de todos os acontecimentos, tudo aquilo que estava acontecendo, esses 2 discípulos, eles estavam fugindo, né, das situações, né? Então o texto começa assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo. E ocorreu que, enquanto conversavam e discutiam suas angústias, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lembra o versículo que eu li no começo? Mateus 13. Os olhos estavam... O que ele diz aqui? Os olhos estavam impedidos de conhecer. E lá ele falou que com os ouvidos não ouviram e com os olhos estavam fechados. Amados, deixa o Espírito Santo falar. As circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, muitas vezes fecham os nossos olhos para as realidades do mover de Deus sobre nossa vida. Mas Jesus, como eu disse, cheio de amor, cheio da longanimidade, lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de ides tratando à medida que caminhais? Eu fico pensando assim, nessa pergunta de Jesus, eu fico imaginando Jesus caminhando com a gente nesses dias que nós estamos vivendo, né? E tantos assuntos que têm nos angustiado, têm tirado a nossa paz, né? A gente conversando, murmurando, reclamando, falando, e Jesus caminhando com a gente, né? E ele pergunta: o que é isso que está entristecendo vocês? E esses 2 discípulos pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Vocês percebem? Jesus não está indiferente às preocupações dele. O que está preocupando vocês? Quais são? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo,
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte ou crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas ele, Jesus, não viu. Então, Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção em passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E os 11 e outros com eles estavam, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhes aconteceram no caminho, e como foram que eles reconheceram quando partiu o pão. Amém? Que texto lindo. Amados, eu sou apaixonado por esse texto. Que texto maravilhoso. Esse texto demonstra a obra salvífica de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está no madeiro. Ele não está na cruz. E eu creio assim, se os nossos corações permanecerem endurecidos e não mais se tocam diante de uma mensagem como essa, mostra como nós carecemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque vocês se lembram, algumas mensagens atrás, nós conversamos, né, e até foi compartilhado, que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é quem ia nos fazer acreditar na palavra. Vocês se lembram disso? É Ele quem nos dá a graça de compreender a palavra. É Ele quem nos ensina, testifica acerca de toda a verdade. Mas o quanto nós temos buscado no Espírito Santo para testificar a verdade da palavra? O quanto nós temos lido do Evangelho inspirados pelo Espírito Santo? Como eu falei, quando a gente falou sobre esse texto, que está em João 16, 13, né, que o Espírito Santo é que nos guia através de toda a verdade. Mas como nós estamos recebendo essa mensagem no coração? Por isso eu queria dar o tema da mensagem de hoje: como nós temos compreendido a ação do Espírito Santo com o coração. Como está o nosso coração?
Será que nós estamos como esses discípulos que quando o Senhor Jesus cortou o pão e ministrou para eles, eles disseram que o coração deles ardia. Não é isso que diz o versículo 32, né? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amados, como que nós temos recebido a mensagem que o Espírito Santo tem compartilhado com a gente? Ao ver esses discípulos, eu percebo, a primeira coisa que eu percebo, eles estavam fugindo de Jerusalém. A hora que eles tiveram esse encontro com a revelação de Jesus na vida deles, eles voltaram para Jerusalém. Então a primeira coisa que perderam foi o medo. Que coisa maravilhosa. A revelação da palavra do Senhor lança fora o medo. Começa a fazer mudanças na nossa vida. E eu queria dizer para vocês que nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos buscar no Espírito Santo para Ele ministrar na nossa vida. Ah, como nós estamos precisando dessa ministração do Espírito nas nossas vidas. E eu queria destacar algumas verdades nesse texto de Lucas 24, né? E a primeira verdade que eu queria destacar é que o Espírito Santo quer deixar os nossos olhos abertos para a gente receber a bênção da palavra, o Espírito da palavra, a verdade revelada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele revela Jesus nas Escrituras. Ele nos faz lembrar das palavras que Jesus já tinha, por muitas vezes, nos exortado. Por exemplo, em João 5,39, ele fala: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. As Escrituras trazem a verdade de Cristo à tona. E quando a gente reconhece Jesus em nossos caminhos, a gente começa a ver as circunstâncias que estão ao nosso redor com um outro olhar. Antes, onde havia espaço para preocupação, para tristeza, para desesperança, incredulidade, a gente começa a dar espaço e permitir que a fé nos guie. Passos de fé, passos de esperança. Enquanto eles estavam caminhando, eles estavam conversando. Como nós estamos fazendo assim, amados. Hoje a gente começa a conversar um pouco, a gente está vivendo dias tão difíceis. Eu fiquei pensando, né? Um acontecimento que ocorreu. Tá os atores lá trabalhando, aí alguém entrega a arma para o autor, que essa arma não está municiada, né? Não tem munição. Entrega para o ator vai fazer a cena, quase mata duas, né? Matou uma e o outro se feriu. Misericórdia. Aí eu estava conversando com alguém falando para mim assim: Chico, isso já aconteceu algumas vezes. Inclusive um era filho do Bruce Lee. E o outro fazendo uma cena que ele ia se suicidar e ele realmente apertou o gatilho e tinha uma bala. Então vocês percebem, o diabo está constantemente ceifando vidas. Aonde não era. Eu vendo um noticiário ontem, a pessoa falou que a verificação da arma passou por 3 pessoas. E como que essa arma tinha munição se 3 pessoas viram? Então vocês percebem, os assuntos são assuntos que entristecem, que mexem com a gente, e a gente está conversando sobre notícias ruins, sobre situações, política, ciência,
muitos assuntos. Parece que aí os nossos olhos ficam somente focados no problema. Sabe o que me intriga? Vocês percebem aqui na leitura, né? Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele narra com detalhes, né? A única passagem paralela nos Evangelhos sinóticos, né, que fala acerca desse texto, está em Marcos. E Marcos fala assim só de 2 discípulos de Emaús, né? Só. Lucas está narrando com detalhe. E uma coisa que me chama a atenção é que eles estavam tão assim desesperançosos, entristecidos, chateados, que Jesus se aproximou deles, ouviu, prestou atenção na conversa que eles estavam falando, e eles não perceberam. Será que a gente está percebendo a aproximação do Espírito Santo na nossa vida? Será que a gente está percebendo? Porque o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo está com a gente. Alguém tem dúvida disso? Se ele está com a gente, ele está em todo o tempo. E participando de todas as conversas nossas. O que ele tem ouvido? Será que nós estamos como esses 2 discípulos? Um a gente sabe, né, que era Cleopas, né? O texto aqui diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Será que nós também não estamos assim? Muitas vezes impedidos de ver a ação do Espírito Santo na nossa vida? Por quê? Porque quando a gente foca nos problemas, o que acontece? A gente perde o alvo. Não é isso que o autor de Hebreus fala? Que a gente precisa correr a carreira sem perder o foco. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Desembaraçando de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Porque as dificuldades nos cegam para perceber a presença do Espírito Santo em nós. Eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que Jesus tinha que padecer, tinha que acontecer aquilo, para que sobre nós viesse o ato salvífico. Cristo não foi derrotado. Mas quando a gente coloca muito foco nas coisas, nas circunstâncias, nas situações, a gente deixa de lembrar, de crer nas promessas. O Senhor Jesus dizia, o que ele disse para nós? No mundo tereis aflições. Mas essa palavra está valendo para nós hoje. Só que ele parou aí. Ele continuou, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci. Aleluia. Ele venceu. E ele continua vencendo. A morte foi tragada. Vencida foi. Jesus triunfou sobre os seus sofrimentos. Venceu a morte. E aí me leva assim a pensar e querer destacar para vocês a segunda mudança que precisa acontecer nas nossas vidas. A gente precisa permitir que o Espírito Santo transforme os nossos corações ardentes pela comunhão com Ele. Como eu já disse, esses 2 discípulos, eles estavam fugindo. E eu percebo que nos nossos dias, as situações difíceis, às vezes nos faz fugir, nos faz isolar, nos faz nos esconder. E como eles estavam fugindo e com o coração entristecido, cheio de lamento, e a pergunta que Jesus faz e insiste em fazer para eles
já começa a trazer algumas compreensões. Porque quando Jesus, na segunda pergunta, primeiro ele perguntou no versículo 17, o que é isso que vos preocupa? E interessante que essa pergunta levou os discípulos a falar algo interessante para Jesus, né? Pô, será que só você não está sabendo do que aconteceu aí? Né? Então pensa agora na sua preocupação. Será que a gente tem assim noção que o Senhor Jesus não sabe aquilo que está nos preocupando? Então imagina que Jesus está te perguntando hoje, o que te preocupa? O que te preocupa? E aí a gente vai falar, né? Todas aquelas situações, né? Só que ele faz uma segunda pergunta. Quais? E essa segunda pergunta é interessante, porque na resposta deles fica claro como as circunstâncias da vida endurecem nosso coração. Porque vocês percebem que eles começam a apontar para Jesus situações que eles tinham noção do que a Bíblia falava. Só que eles mesmos confessaram que a incredulidade estava com eles. Porque quando Maria e as outras mulheres vieram e falaram o que tinha acontecido com eles, não foi base para fortalecer a fé deles, eles fugiram. Quer dizer, eles não acreditaram. Porque se a gente continuasse o texto, né, esse texto aqui, vai ser aquele episódio que Jesus aparece para todos os discípulos. E aí, Tomé não estava. Tomé também continuou incrédulo. Lembra? A gente já falou sobre isso. Então, deixa eu dizer algo importante aqui, amados. A incredulidade endurece o nosso coração. A gente deixa de acreditar. Só que Jesus, com muito amor, mas com muita severidade, ele fala uma palavra que a maioria das nossas versões traduz como ó nécios. Não é isso? Versículo 25. Que Jesus fez a pergunta, quais? Esperou eles contarem tudo o que aconteceu. E aí no versículo 25 vem o parecer de Jesus. E ele diz assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração. E no grego, essa palavra, ela é anoetoi. E ela tem um sentido mais assim com a segunda. Lerdo, devagar, vagaroso. Mas, na tradução aqui, colocaram a palavra honestos e tardos, né? Só que eu fico pensando assim, será que nós também não estamos, né, ouvimos uma mensagem e a gente também não fica assim divagando? Acho que essa é a palavra. A gente divaga. A gente fica... Parece que o nosso... Por quê? Vocês percebem? A gente fica tentando entender a palavra com a razão, com a mente. Mas o Senhor Jesus fala que a gente precisa entender com o coração. Por quê? Porque fica claro para mim que o que Jesus estava querendo chamar a atenção deles é pela falta de fé. Porque a falta de fé demonstra na nossa vida total descrença às Escrituras, à Bíblia. Aí a gente diz que a Bíblia é nosso manual de regra de fé e conduta, mas quando acontece algo na nossa vida, a gente tenta de muitas coisas antes
Não busca na palavra. Não busca em oração. Mas tenta resolver, dar uma volta. Isso eu entendo o que é a neotói. A gente divaga, a gente vai, a gente fica lerdo, porque a gente fica tentando raciocinar. Amados, quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, o nosso coração arde, queima. Porque o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo no coração. O vento do Espírito sopra toda incredulidade fora. E a gente começa a dar passos de fé, de confiança. As dúvidas, a incredulidade, o medo que as notícias ruins nos trazem é lançado fora. A gente começa a dar passos buscando no Espírito Santo resposta para as nossas vidas. O texto deixa claro para nós que as notícias ruins, os acontecimentos, fizeram esses dois discípulos fugirem de Jerusalém. Concordam ou não? Estamos juntos? Mas e no nosso caso? O que as notícias ruins fazem com a gente? O que vocês acham? Eu, amados, orando, pensando sobre essas questões, a primeira luz que vem assim no meu coração é que as notícias ruins nos deprimem. E se ela nos deprime, ela abre as portas para um monte de situações. Porém, ela fecha as portas para a fé. Quantas vezes na nossa vida, amados, deixa o Espírito Santo falar. Quantas vezes na nossa vida a gente se entristece, fecha o coração, se isola. E acaba, assim, vivendo uma vida de lamento, dor, tristeza. E deixa de buscar no Espírito Santo resposta. Quando o coração arde na presença do Senhor, o medo é dissipado. Não quer dizer que as situações difíceis, as circunstâncias desaparecem, não. Mas o Espírito Santo abre os nossos olhos, abre o nosso coração para a gente ver saídas, para a gente ver circunstâncias. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual. E a gente vai viver uma vida de oração, uma vida de renúncia. Aí a gente busca comunhão com os irmãos, a gente busca orar, pedir oração, buscar conselho, ouvir a direção do Senhor através da vida dos irmãos. Ó, coisa boa! É andar com Jesus que traz sentido à nossa vida. Quando o nosso coração arde, o fogo do Espírito Santo ilumina, mostra, faz a gente ver. Ver o que, Chico? Aí é o terceiro ponto que eu queria destacar. Porque quando o Espírito Santo queima dentro de nós, ele começa a fazer uma mudança que transforma a nossa não mais fuga
mas nos leva a falar, a proclamar, a mostrar para as pessoas: olha o que Deus está fazendo na minha vida. Quando o Espírito Santo deixa os nossos olhos abertos, o nosso coração queimando, nós ficamos velozes em falar de Jesus. A gente fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente percebeu aqui, eu já chamei a atenção de vocês nesses 2 discípulos. Há muitas, como eu falei, a Bíblia só nos dá o nome de um, né, Cleopas. Mas tem muitas assim, sugestões de quem seria o segundo. Alguns dizem que seria a esposa de Cleopas. Outros dizem que era até o próprio Lucas. Não sabemos. Sabemos que era Cleopas. Mas a gente percebe que quando o coração deles queimou, que a gente viu ali no versículo 32, a primeira coisa que estava fazendo eles fugir, fez eles voltar e dar testemunho de Jesus. Amados, quanto a gente tem testemunhado de Jesus para as pessoas? Eles não estavam mais com medo. Eles não queriam mais fugir. Eles não estavam... Porque lembra que eles falaram para Jesus? Vamos parar aqui, vamos pernoitar aqui, porque há o perigo da noite. Vocês se lembram disso? Não é isso que está? Versículo 28, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar. Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque a tarde e o dia já declina. É perigoso ficar andando à noite aí. O que aconteceu? A hora que o coração deles queimou, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Foram lá para o centro do perigo. O coração dele estava queimando de esperança, de fé, de ousadia, intrepidez, coragem. O que antes trazia frustração, agora eles queriam testemunhar. Nós vimos o Senhor, Ele andou com a gente, animou o nosso coração, ceiou com a gente, partiu o pão e vimos que era o Senhor. O futuro não é mais incerto. O coração deles queimava porque tinha certeza da vida eterna. Queridos, o Senhor nos dá a vida eterna. E o Espírito Santo abre as nossas bocas para proclamar que Jesus Cristo está vivo. A morte foi vencida. A tristeza não pode mais nos dominar. Amados, é impossível a gente ter um encontro com o Senhor Jesus e ficar indiferente. É impossível a gente ter uma revelação da palavra e ficar indiferente. É impossível. E eu queria concluir. Amados, o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos. Ele quer aquecer o nosso coração. E Ele quer nos levar com confiança, com certeza, com convicção a falar acerca de Cristo. E tem um texto que é muito interessante. E ontem eu ouvi meu amigo Oswaldo de Pira conversando, ele citou esse texto e eu queria dizer algo para vocês em cima desse texto. Abre comigo sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Amados, olha que coisa tremenda. Colossenses, capítulo 2.
Paulo, ele entendeu. E eu entendo que Paulo, ele teve essa experiência, que os olhos dele também foi cerrados, vocês se lembram? Para que ele visse. E aqui ele traz para nós essa revelação. Então, deixa o Espírito Santo falar. Olha que tremendo a visão do apóstolo, né? Ele diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Pelos 2:1. Começa no 1, né? Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Então ele está falando de nós aqui. Amém? Para quê? Olha aí. Para que seus corações... Ele não poderia dizer para que suas mentes, para que seu entendimento, né, fosse, né, tivesse convicção, né? O que ele fala aí? Para que seus corações sejam confortados, vinculados, juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. É da mente que ele está falando aqui, amados? Falando do coração. E o que mais? Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Agora, olha que tremendo aqui. Ele usa duas palavras aqui, no versículo 7, mas presta atenção. Versículo 6 ele disse assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai. Como que a gente está andando? Como está sendo o nosso dia a dia? A gente está andando em Cristo? Mas peraí, Chico, andando como? Presta atenção, deixa o Espírito Santo falar. Nele, radicados e edificados. Deixa eu usar de novo aqui o original, tá? A palavra melhor aqui é enraizado, que fala de profundidade. Quando fala de profundidade, é vida de intimidade com Deus. Como anda a sua intimidade com o Senhor? O quanto você está enraizado em Cristo. Sabe por quê? Quanto mais você está enraizado em Cristo, vida de oração, intimidade no Espírito, tempo de dedicação, tempo de louvor, tempo de adoração. E tempo de louvor não é só aqui com os irmãos, aqui com todos os instrumentos, com as vozes bonitas deles, né? Mas é aquele tempo em casa, aquele tempo quando você está lá, o quanto você tem louvado ao Senhor. Porque o salmista termina o livro de Salmos falando que todo ser que respira, louva o Senhor. Quanto mais enraizados nós estamos em Cristo, mais a gente se mostra. Mais a gente é edificado. Primeiro a gente está falando, Paulo fala aqui, de alicerce. Quanto mais profundo o alicerce, maior é a edificação. Maior é o testemunho. Maior é aquilo que aparece. Então vocês percebem que parece que a gente às vezes confunde e a gente quer mostrar mais, mas a nossa vida
Estão me entendendo? Não? Será que a gente está tão enraizado? Mas parece que a gente quer mostrar tanto. Mas quanto que é o nosso devocional? Quanto que é a nossa vida de oração? Quanto de intimidade eu tenho com o Senhor? Amados, quanto mais a gente vê, aqui tem várias paisagens bonitas, árvores frondosas, né? Quanto mais frondosa é a árvore, maior é a raiz. Mais profunda é a raiz. E sabe uma coisa tremenda, amados? Aonde que a árvore encontra todos os nutrientes que ela precisa? No solo, na raiz. Ela vai procurar água. Ela vai procurar todos os nutrientes que ela precisa. Que impacto o Espírito Santo está fazendo na nossa vida? Como que a gente tem caminhado a nossa vida cristã? Porque ele termina dizendo assim, nele radicados e edificados, enraizados e testemunhando, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, cuidando que ninguém vos venha a enredar com vãs filosofias, sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Qual é o impacto que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas? Quanto nós temos recebido do Espírito para sermos testemunhas do Senhor? Amém, queridos? Que o Senhor possa estar ministrando em nossos corações. Amém? Senhor, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes como está o nosso coração, Pai. Senhor, diante de tantos acontecimentos, diante de tantas notícias difíceis, circunstâncias, Pai, que envolve o nosso dia a dia, nós queremos, nesta manhã, Senhor, nesse domingo que o Senhor preparou, conhecido o dia do Senhor. Obrigado pela chuva. Obrigado porque o Senhor tem o momento certo, o tempo adequado, o tempo oportuno para trazer tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso nós queremos receber do Senhor nesta manhã, Pai, a porção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. O Senhor tem porção para cada um de nós, Pai. E nós queremos
tomar posse desta porção nesta manhã, Senhor. Tu sabes, Pai, o que cada um de nós necessitamos, Pai. Senhor, nós não queremos estar indiferentes ao que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas nós queremos receber do Senhor, Pai, unção, graça, bondade. Enche o nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração com o fogo da Tua presença. Senhor, reacende a chama do Teu Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo, vai queimando, Senhor. Ó Espírito Santo, vai queimando, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, nós confessamos o como precisamos de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, vem e se revela a nós a Tua palavra. Se revela a nós. Fala a nós. Ó Espírito Santo. Faz-nos, Pai, exatamente como o Senhor fez com esses discípulos, com Cleopas e seu amigo, sua companheira, não sabemos, mas o Senhor insiste em dizer que eram 2. Pai, nós queremos tão somente voltar e testemunhar acerca dos feitos que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, tira tudo aquilo que impede o fluir do Teu Espírito em nós, Pai. Faz-nos, Pai, dispenseiros, mensageiros da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, queima o nosso coração, Senhor, para que a gente se alegre na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.